Então, nós estamos recebendo hoje aqui o nosso senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, senador do PT, que já está há muitos anos aqui no mandato e que é o encabeçador aqui da luta contra a reforma trabalhista. É importante dizer que a reforma trabalhista, na verdade, ela começou com a aprovação de um projeto da terceirização, né, um projeto muito mal feito, um projeto que havia sido elaborado em 1998 e estava parado lá na Câmara dos Deputados, já tinha sido aprovado no Senado, aí foi para a Câmara, e aí eles resgataram esse projeto para votar a chamada terceirização. E aí eles, depois, em seguida, enviaram um outro projeto muito mais amplo, que mexe muito mais com os direitos do trabalhador, que é a chamada reforma trabalhista, que foi aprovada na Câmara e agora está aqui no Senado Federal em discussão. Foi aprovada numa comissão, rejeitada na outra e agora vai na Comissão de Constituição e Justiça antes de chegar no plenário. Então, nós estamos aqui com o senador Paim e a previsão é que essa votação na CCJ seja na quarta-feira. E nós queríamos, em primeiro lugar, perguntar ao senador como é que está sendo a mobilização e como é que o PT aqui e os outros partidos de oposição estão trabalhando para tentar evitar essa aprovação. Boa noite, deputado, senador. Boa noite, Zaratini. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. E permita que eu diga que tem um dado importante quando você lembra o projeto da terceirização, que permite a terceirização em todas as áreas. Na área pública, na área privada, não tem mais atividade fim, não tem atividade meio. E por que eu resgato? Esse projeto é um projeto da era Fernando Henrique, 98, 99. Quando o Lula assume, o Lula manda arquivar esse projeto. O Lula manda arquivar. Eles não arquivaram. A Câmara vota um outro projeto também muito ruim na linha da terceirização. Veio para o Senado e eu peguei a relatoria, por indicação do PT. E aí eu viajei todos os estados por 2 vezes. E sempre na Assembleia Legislativa. O que faz o governo atual? Desarquiva aquele projeto, que deveria estar arquivado, e vota lá na marra e no grito e manda para a sanção. O presidente atual, o interino que está aí, ele tinha um compromisso de vetar uma série de artigos. Não vetou artigo nenhum. E disse que com aquele projeto eles iam gerar milhões de empregos. Não geraram um emprego, pelo contrário, o desemprego só aumentou. Então esse papo que terceirização, que precarização gera emprego, mentira, falta com a verdade. E você lembra bem, não bastasse isso, vieram com a reforma trabalhista, aprovada na Câmara, chega aqui no Senado, nós somos para cima deles, porque o projeto é hediondo. Eu chego a dizer que é um crime contra a humanidade. Olha, quem vota nesse projeto, ou quem votou, ou não leu, que é gravíssimo, o cara leu um projeto que muda 117 artigos e votar favorável, ou usou de má fé. Aí é o chefe lá que manda, ele vota porque o chefe mandou, embora eles sejam contra. Veja como é que está esse debate aqui no Senado. É grave, é grave, é grave. Eu chego e digo que o Senado, os senadores se dividem aqui, os da base, entre os que estão dando uma de Pôncio Pilatos e o que estão dando uma de Judas. Judas é aquele que está traindo o povo e aqueles que votaram neles para fazer uma reforma, para fazer qualquer votação que não fosse uma reforma vagabunda e cruel como essa. Pôncio Pilatos que está lavando as mãos. Então, ó, quem tiver de plantão lá que aprove, sancione ou não os artigos que estão aí. Aqui, o combate que nós travamos, nós perdemos por 3 votos na Comissão de Economia. Na Comissão de Ações Sociais, nós ganhamos por 1 voto. Foi um voto nosso, do PT, que me deram a liberdade de defender, e todos defenderam. Nós ganhamos por 1 voto. Agora, vai ser votado na quarta-feira, como você lembrou muito bem, na Comissão de Justiça. Nós já temos no voto separado que vamos apresentar, em nome da bancada, o apoio da ANAMAR, Comissão do Ministério da Justiça, do Trabalho, da Associação Nacional dos Procuradores, do SINAIT, do Juízo do Trabalho.
Todos nos ajudaram a formular o projeto, mostrando que ele é ilegal, é inconstitucional, é imoral. Eu diria que o projeto, ele é praticamente a revogação da Lei Áurea. Eu espero que no dia que esse projeto for votado, oxalá saia de pauta, que seria o ideal, mas se for votado, eles entrarão para a história, que a briga vai ser entre os escravocratas e os abolicionistas. Os escravocratas tiveram seu nome queimado pela própria história, e os abolicionistas estão até hoje reverendados como heróis. Muito bem. Senador, esse projeto, ele, diferentemente do projeto da Previdência, que foi um projeto que, no meu modo de ver, a população entendeu rapidamente como mexia na sua vida, esse projeto nós não conseguimos, eu acho que o movimento sindical e mesmo nós aqui da oposição, não conseguimos deixar claro ainda para a população o que muda na sua vida. Então eu queria perguntar ao senhor, quais são os pontos principais desse projeto que alteram a vida do trabalhador brasileiro? É bom ficar claro isso, para as pessoas procurarem entender como é que a sua vida vai mudar a partir da aprovação, que nós somos contra, mas se esse projeto for aprovado. É tão grave, Zagatina, a pergunta que você faz, que não tem um senador. Quem estiver me ouvindo pode ligar para mim depois. Não tem um senador que defenda esse projeto. Não tem um, nem o relator, né, Ferraz? Nem o líder do governo, né, Jucá? Tanto que, no relatório deles, sabe o que eles dizem? Vamos votar como veio da Câmara, porque nós temos pressa. Mas vamos pedir para o presidente que estiver de plantão que vete 1 artigo, 2 artigos, 3 artigos, 4 artigos, 5 artigos, 6 artigos. Isso é brincadeira. Isso é para dizer, Senado, fecha a porta. Não tem razão do Senado existir, fechem as portas. Porque o Senado está aqui para quê? Está aqui para carimbar o que a Câmara fez. Então vamos para o Congresso unicameral. Para que manter bicameral se a gente não pode alterar uma vírgula de um projeto que tem 200 mudanças na CLT, que entre artigos, incisos e parágrafos, dá mais ou menos 200 mudanças. Então eu só vou falar naqueles artigos que eles, inclusive, admitem que são contra, mas vão votar a favor. Eles dizem. Mas digo, mas por amor de Deus, não é uma covardia? Vocês reconhecem que o projeto é ruim e vão votar favorável? Primeiro, um que eu acho mais grave, que tem uma simbologia, Zagatina. Mulher grávida. Mulher que está amamentando, bem direta para a população, vai poder trabalhar em área insalubre. Em qualquer país do mundo, qualquer convenção internacional, isso é proibido. Aqui no Brasil vai poder. Segundo, a tal de jornada intermitente. Isso é de uma sacanagem nunca vista. Porque o patrão vai dizer para você, olha, essa semana eu vou te dar 3 horas. Digamos que ele te pague R$5 a hora. Tu vai ganhar R$15 naquela semana. Na outra ele vai te dar 10 horas a R$5, 5 vezes 10, 50. Tu vai ganhar R$50. Pode ser que na outra semana ele te dê 100 horas, porque é salário hora. Então você vai ganhar no fim do mês a metade, na maioria dos casos, do valor do salário mínimo. E veja, a picaretagem é tanta que se o patrão te chama para trabalhar 5 horas, e por um motivo ou outro, ao longo de 3 dias, você não diz que você não vai e você não for, você tem que pagar para o patrão 50%. Você não ganha e tem que pagar ainda. O horário de almoço, sabe como é que vai ser o horário de almoço? 30 minutos. Eu sempre dou um exemplo. Me lembro do meu tempo na fundição, nas forjarias do Rio Grande. Você sai da linha de produção, lava as mãos, vai bater o cartão, corre até o refeitório, pega o bandejão, vai para a fila do restaurante, vai pegar os pratinhos que eles te botam ali, você come tudo em meia hora. Come, entrega, tem que entregar ali no restaurante o bandejão, passa para lavar as mãos, corre para o relógio ponto, bate de novo e vai para a linha de produção. Vai fazer isso em meia hora. Ô, senador e deputado, que concordo com esse projeto, vai fazer isso. Não faz. Não faz. De jeito nenhum. E querem garantir, mas isso é a livre negociação individual. Mas que livre negociação? Sabe que teve o tal de Sebastião Neri? Nada contra ele, viu? Mas ele disse aqui, para defender a reforma trabalhista, no debate, numa audiência pública, eu questionando, dizendo, Paim,
Afinal, tu sabe, né? Quem manda dentro da fábrica é o patrão. Então, que história é essa de livre opção? Não tem livre opção. Eu sempre dou o exemplo do fundo de garantia. Diga um trabalhador no país que não foi obrigado a optar pelo fundo de garantia. Todos tiveram que optar se quisesse trabalhar. Como quem manda dentro da fábrica esse acordo individual, sem acompanhamento do sindicato, só para fechar esse raciocínio do sindicato, as rescisões de contrato, a rescisão de contrato, patrão do lado de cá, com todo o aparato, todo o seu time de cartola, advogado, psicólogo, diabo 4, e de lá o peãozinho com o capacetezinho dele, botina e macacão, ele te chama lá para fazer rescisão de contrato, tu assina aí. Todos os argumentos, ele não está acompanhado de ninguém, nem do dirigente sindical, nem do advogado, nada. E uma vez por ano, ele é obrigado a assinar um documento que ele está abrindo mão de tudo aquilo que ele, porventura, não tenha recebido. Está tudo lá. Na questão da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho também outra malandragem. Eles tiram a força do Justiça do Trabalho e dizem que você, conforme o processo que você entrar, e se você não for vitorioso, você vai pagar para o patrão uma parcela. Aí eu entro com a ação, o meu advogado diz que eu vou ganhar, sei lá, o juiz decide que eu não ganhei, eu vou ter que pagar uma parcela daquilo que eu pedi. Tudo isso está nesse projeto. Ali, esse tal de relator, que não sei que relator é esse, eu nem sei o nome do relator da Câmara, viu? Nem sei, nem quero dizer o nome dele. Ele chegou a criar um regimento interno de como é que o juiz pode julgar as ações. Ele cria um regimento interno, aquele projetinho ali, que eu li todo ele, que eu li uma vez 4h30 aqui dentro, no debate, botou 3h30. E claro, li em casa também. No outro, ele cria um regimento interno para a comissão aquela dentro da fábrica, o sindicato não pode participar. E cria um tipo de regimento, até como é que vai ser a relação, baseado no regimento, fala tanto na não interferência no Estado, e eles falam de livre negociação. Falar em livre negociação, para concluir, só mais um pelo menos. Negociado sobre o legislado. Está aqui, ó, eles estão me alcançando aqui, o nosso voto separado, depois vai ver que tem a assinatura de todos os parlamentares do PT. Negociado sobre o legislado. É o seguinte, daqui para frente, as tais de leis desse país, está aqui a CLT que eles estão queimando, só não vale para o nosso trabalhador. As leis valem para todo mundo. Para o trabalhador não vale mais. Que vale a negociação acima da lei. Ferindo a lei não vale mais. A lei é posta de lado e só vale a livre negociação. E eles tiveram a ousadia de falar na OIT. Nós mandamos uma carta para a OIT. A OIT disse, não, eu sou favorável sim acima de a livre negociação, respeitando a lei. Aquilo que vier para mais, tudo bem. Mas aqui não. É livre negociação abaixo da lei. Aí não dá. Por isso que a mobilização há de crescer, nós haveremos de derrotar esse projeto. Senador, uma outra questão que também aparece nesse projeto, esse projeto aí, o senhor não quis dizer o nome do relator lá da Câmara, que é um deputado do Rio Grande do Norte, chama Rogério Marinho, não se esqueça o nome dele não, que é um camarada que acordou um certo dia e falou, eu vou mudar toda a lei trabalhista no Brasil. E aí ele fez esse projeto e a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, a Fiesp de São Paulo, deram total e irrestrito apoio a esse projeto. Lá tem uma coisa que eles chamam de modernidade. Eles dizem, não, hoje em dia com a internet, com os computadores, o trabalhador pode ficar em casa e pode trabalhar em casa. Isso está no projeto também que eles chamam de trabalho remoto, né? O que o senhor acha, senador, dessa ideia do trabalhador ficar em casa ali trabalhando, né? E deve ter um contador de horas, alguma coisa ali no computador que vai medir o trabalho do companheiro lá. O que você está achando disso? Olha, eu vou olhar aqui de novo para a CLT. Se for para trabalhar em casa e garantir o meu 13º, que eles não garantem, garantisse as férias, garantisse a minha carga horária normal de 8, se eu fizer mais 2, vou me pagar hora extra. Vamos garantir sábado e domingo, porque não vou querer que eu trabalhe em casa como escravo, né? Porque tem que dar uma produção X, não importa para ele se eu botei criança a trabalhar, se eu botei a esposa, a filha, todo mundo trabalhar para dar aquela produção, eles pagam tanto e acabou. Se eles pagassem todos os direitos,
que estão na CLT, não tem problema, mas não pago nada. Eles só vão te pagar por produção e vão transformar a tua família. Eu sei como é que funciona bem na área do calçado, que conheço muito bem no Brasil todo essa história. Na verdade, eles querem que você trabalhe como escravo, dê a produção e não vão querer pagar o direito trabalhista, porque eles não têm nem como controlar o número de horas que tu trabalhou, se tem hora extra, se não tem hora extra, se trabalhou sábado, se trabalhou domingo, se vai ter férias, como é que vai ser as férias. Isso aí eles vão misturar com o tal de trabalho intermitente, não vão nem conseguir saber quantas horas você trabalhou, então eles vão te pagar pela produção. Tipo assim, fez tantos pares de sapatos, eu te dou um salário mínimo durante o mês. Não fez, te dou menos que o salário mínimo. Nem tu tem que botar a trabalhar a tua família junto. É isso que eles querem. É uma escravidão. Lá em São Paulo tem o caso que é muito conhecido dos trabalhadores bolivianos. Boliviano, vi falar. Né? Então em São Paulo se monta lá uma micro-oficina, onde o trabalhador lá boliviano chega em São Paulo muitas vezes sem nem falar uma palavra de português, não sabe a quem recorrer, ele é obrigado a trabalhar horas, 16, 18 horas por dia, ali fazendo confecção de roupas. Inclusive muitas marcas famosas utilizam produtos feitos por esses trabalhadores bolivianos, paraguaios, né? Então é um verdadeiro regime de escravidão. Vai ver se eles têm previdência, vai ver se eles têm fundo de garantia. Tem nada. Vai ver que eles ganham hora essa. Não tem nada. É de fato um regime de escravidão. É no setor do vestuário, né? Exatamente. Eu já vi essa denúncia também. Então, senador, uma outra questão que fica aí e que o governo tem levantado muito essa questão é dizendo que vai acabar o imposto sindical ou a contribuição sindical, que é aquele dia de trabalho por ano que vai para o sistema sindical. Então eles falam, não, agora os trabalhadores não vão mais pagar isso daí, né? E apresentam como uma coisa boa, evidentemente, o trabalhador que já vive apertado, com salário baixo, fala, bom, é uma coisa a menos que eu vou pagar. Então, na sua opinião, o senhor que foi sindicalista do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, foi também fundador da CUT e é senador muito vinculado às questões trabalhistas, como é que o senhor vê essa questão do ponto de vista dos sindicatos? Como é que isso afeta o movimento sindical? Olha, eu nunca tive problema com o imposto sindical todo o tempo que eu fui sindicalista. Eu cheguei a vir um debate, inclusive, na CUT sobre essa questão. Igual isso aí eu não vou discutir. Se eu vou discutir isso aí, eu quero discutir o sistema S também. Quer discutir o sistema S? Aí eles não querem. Vamos discutir também a contribuição para a própria OAB. Sabe que não pode advogar se você não pagar automaticamente a OAB. Não quero discutir isso aí. Eu quero discutir qual é a estrutura que o sindicato vai ter para fazer a boa política. Se é pelego, demite. Como é que demite? Vai para o processo eleitoral, monta uma oposição e ganha. Nunca tive probleminha nenhum com essa questão do imposto sindical. E digo mais, tinha contribuição assistencial também, que era uma decisão da Assembleia. Se eles pensam que eles vão acabar com o movimento sindical, em cima dessa questão, querem acabar, acabem. Né? Tem uma proposta aí parcelada, parece, em 5 anos, tira 20% cada ano. Mas tu acha que os sindicatos não vão se organizar? E a Assembleia da categoria? Não vai ter a contribuição confederativa, a contribuição negocial? Vai ter igual. Eles só estão preocupados, na verdade, não é com o imposto sindical de um dia para organizar a luta dos trabalhadores. Eles querem destruir os sindicatos. Por isso que eles tiram os sindicatos da negociação coletiva, do acordo coletivo. Decide coletivo só se o patrão concordar agora. Já fizeram essa lei. Só se o patrão concordar, senão não. Eles querem tirar a possibilidade do empregado ter o sindicato como seu defensor, como está ali para advogar os interesses dos trabalhadores. Por isso que no conjunto o projeto joga tudo na contribuição e na negociação individual. Individual, sim. Joga tudo na negociação individual. A contribuição é outra história. E aí eles arrebentam o movimento sindical. Mas não vão conseguir. Essa reforma não tem que passar, mas nem que se ela chegar a passar, que eu espero eu, com muita mudança, uma proposta discutida, com responsabilidade, com a sociedade brasileira, não isso que eles estão fazendo aí. Mas, repito, não quer que o trabalhador pague nada para a sua organização. O que é o imposto sindical? É um fundo que, em tese,
vai ser usado como instrumento para defender o trabalhador. Não quer que o sistema é esse, então. Aí é bilhões e bilhões e ninguém fala nada. Senador, aliás, sobre essa questão dos sindicatos, o projeto propõe que trabalhador que ganhe mais do que R$10 mil, ele negocia direto com o patrão, né? O trabalhador, quando demitido depois de 1 ano, que hoje é obrigatório, a homologação da sua demissão no sindicato também deixa de existir, inclusive na própria DRT, né, que também deixa de existir a homologação. Então vai ser o trabalhador com o patrão ali discutindo quanto que o patrão deve em termos de horas extras pendentes, 13º, fundo de garantia, multa do fundo de garantia, isso aí se ainda tiver, né? E outros itens como, por exemplo, a jornada de trabalho, como, por exemplo, o banco de horas, que é uma das questões que hoje ficou muito popular aí. A maioria das empresas acho que já nem paga mais hora extra, porque joga tudo no banco de horas, e lá no banco de horas o trabalhador vai compensar. Alguns não compensam nunca, né? Eu conheço um pessoal em São Paulo ligado a hospitais, que trabalha em hospitais, e que tem, assim, 50 horas, 100 horas, 200 horas no banco de horas. Então, é quase impossível que a pessoa consiga recuperar essas horas. Ela não recebe a hora extra e também não tem o descanso que seria ficar na sua casa naquelas horas que estão ali. Então, fundamentalmente, me parece que essa questão, eles encobrem a questão da saída do sindicato da negociação com essa questão de acabar com o imposto sindical, né? E que não abrem mão disso, né? Eu não sei como o senhor que tem aqui um contato com os senadores, como é que está o comportamento? Com federação, confederação, sindicato, associações, as próprias centrais. Isso aí, eles queriam um primeiro momento para desmoralizar o movimento sindical, achando que a resistência era por causa do imposto sindical. Não é, não. Nós queremos justo para todo mundo, para empregado, para empregador, e a forma que você vai contribuir para a sua organização sindical para defender os interesses dos trabalhadores. Mas essa questão da jornada é outra malandragem deles. Tem uma que diz 12 por 36. Quero ver você trabalhar 12 horas sem parar. Ele diz, mas os hospitais são casos especiais, meu Deus do céu. Casos especiais a CLT hoje já preserva. Agora tu vai generalizar que quem quiser agora vai trabalhar 12 horas. Bota numa linha de produção, eu lembro de novo. Bota em área insalubre, penosa e periculosa, o cidadão trabalhar 12 horas. Tu aguenta? Não aguenta. Eu também não aguento. Eu fui esse dia fazer uma experiência, peguei às 5h30 da madrugada e fui para uma pequena, como é que chama? Um microempreendimento de trabalhador rural. Aguentei até o meio-dia e saí fora, não deu. E reconheço, senti lá o que é o trabalho efetivamente na área rural. Dentro das fábricas, eu conheço muito bem. Eu fazia hora extra. Eu pegava às 6 da manhã e ia até às 10. Mas claro que eu tinha intervalos. Intervalo para o café, intervalo para o almoço. Depois às 6 horas eu parava, depois pegava de novo. Mas pense em trabalhar direto. 12, 13, 14 horas sem parar. Ninguém consegue. Então a jornada eles escolhendo toda a vida do trabalhador. Porque a jornada está vinculada também ao trabalho intermitente. Tu vai trabalhar algumas horas no dia, de repente o cara diz, olha, eu estou com uma produção que chegou aqui agora, tu vai ter que trabalhar 12, 13, 14 horas no único dia. Tu vai ter que trabalhar, porque não tem mais limite para nada. É a bagunça, é a esculhambação. Eu diria que traz um problema enorme para a própria relação capital-trabalho. Teríamos mais ações na justiça, com certeza. E eles falam, mas tem muita ação na justiça. Tem ação porque vocês não pagam. Eu vou meter uma ação na justiça só por colocar? Mas tem 10 milhões de ação. Sim, 10 milhões que entraram. Tem mais uns 20 milhões que vocês não pagam e o cidadão não entra. Tem lá seus cuidados, não vou entrar, para não entrar no chamado SPC dos empregadores, não arruma mais emprego em lugar nenhum. Mas o culpado é você, porque teu patrão não te pagou. Está tudo jogado ali. E ali, quando falam nessas jornadas malucas, sem nenhum tipo de controle, como é que fica a minha previdência? Como é que fica meu fundo de garantia? Como é que fica meu 13º? Se as jornadas não tem mais nenhum tipo de organização, pode ser 2 horas, pode ser 12 horas, pode ser 4 horas numa semana. Olha, o projeto é perverso, é cruel, por isso que eu insisto nisso.
Quem vota nele é porque não leu. É grave. Então renuncia ao mandato. Como é que você vai ler? Vai votar numa lei de esporte sem ler? E se leu, aí é tão grave quanto. E com tanta malandragem ali, com tanta sacanagem, é perverso, é cruel. O projeto em si, e você lembrou bem aqui, só interessa ao grande capital. Os grandes empresários. Como é a questão da Previdência, né? Só interessa ao sistema financeiro. Senador, nós vamos lá na Câmara já estão se gestando 2 outros projetos, né? Um que cria um regime trabalhista próprio do campo, né? Então, o trabalhador rural, eles, por exemplo, propõem que o trabalhador rural, uma parte da remuneração dele seja a casa onde ele mora, né? E a outra parte seja a produção, a pequena produção que todo trabalhador rural tem ali, de uma hortazinha, de umas galinhas, às vezes tem um porquinho, né? Eles querem que isso seja considerado como salário, remuneração, como salário. E o outro projeto, que está muito divulgado por aí, é acabar com a Justiça do Trabalho, né? Na verdade, eles falam, não, a Justiça do Trabalho custa muito caro e dá muito custo ao país, é o custo Brasil, né? Porque eles acham que o que o trabalhador reclama, deixa de receber, aumenta o custo Brasil. Na verdade, eles querem rebaixar fortemente o custo da mão de obra, o salário do trabalhador e aumentar a jornada, de forma que o trabalhador trabalhe mais e ganhe menos. O que vai gerar, ao contrário do que eles dizem, mais desemprego. Porque não precisa ser nenhum gênio para entender, se o trabalhador tem uma renda decente, ele compra. Se ele compra, alguém vende. E se alguém vende, é porque deu um emprego no comércio. E se o comércio comprou da indústria, é porque a indústria produziu. Se a indústria produziu, porque gerou emprego lá na ponta. É o contrário da lógica. Como é que dizia, vou aqui dar um exemplo, que alguns vão gostar. O Henry Ford, pai do capitalismo, uma vez perguntado, qual é o teu segredo? O meu segredo, que eu recomendo a todos, é o empresário pagar bem o seu trabalhador, porque ele é um consumidor em potencial. Ele ajuda a roda da economia e a cadeia distributiva. E aqui no Brasil é o contrário. Eles acham que massacrando o trabalhador, tirando os direitos básicos, tirando a sua renda, essa que você falou aí, queria que o trabalhador morando em casa de lona e chão, como a gente chama de chão batido, e tendo um prato de comida é o suficiente. Onde é que se viu isso? É muita maldade, é muita maldade. E por isso a nossa indignação aqui no Parlamento, e por isso aqui no Senado, porque lá na Câmara a maioria não leu. Eu creio que a maioria não leu. Mas se não leu, também é grave. Como é que votar favorável de um projeto que você não leu, sabendo que mutila na íntegra a CLT? Sabe que aqui no Senado como é que é? A gente vai para as comissões e vai mesmo para o plenário, não tem um que consiga defender o projeto. Não defendem, ó, caladinhos, pianinho. E quando o pessoal diz, no caso das comissões, que eles votaram para queimar e rasgar a Constituição, tem alguns que ficam brabinhos, não vai ficar brabinho coisa nenhuma, cria juízo. Conselho aqui de um homem, como eu digo, esse negro aqui de cabelos brancos e barba branca, aceita um conselho, vá ali na CCJ e vote contra o projeto, te recupere ainda. E quando chegar no plenário, vote contra. Eu quero perguntar assim, mas de forma carinhosa e respeitosa, já pensou tu chegar na tua cidade? Já pensou como é que teus amigos vão te receber? Já pensou tu chegar em casa e o pessoal da família dizer, pô, pai, olha aí que estão dizendo na TV, olha, porque todo mundo vai ter que comentar, vai sair o nome de cada um, não tem como. Mas eu estou falando isso de forma carinhosa e respeitosa, eu não quero que eles passem por esse constrangimento. Eu quero que eles desçam no aeroporto e a população abrace eles, faça um carinho neles, só você me representa, parabéns. Como é bom sentir isso. Você não sabe como é bom. Troque essa porcaria de emendas, de carguinho, de propinazinha para votar a favor desse governo aí, ilegítimo, ilegal e imoral, que está sendo denunciado todo dia. Vai vir um processo para vocês lá, né? Vai vir um processo para vocês terem que julgar. Já saiu agora a denúncia do Janot aí de processo por corrupção
do Michel Temer, né? Então essa denúncia agora vai ao STF, e o STF deve mandar para a Câmara, e a Câmara vai ter que avaliar primeiro na CCJ e depois no plenário, né? Então essa é o grande tema da semana. E aqui, senador, vai ter amanhã, né, na CCJ, a votação dessa reforma trabalhista. Nós teremos um debate, teremos dois debates, um de manhã e um de tarde. Amanhã temos dois debates, 6 de manhã e 6 da tarde. Serão juízes, empresários e sindicalistas e advogados. E na quarta, às 10 horas da manhã, começa o debate dos votos em separados. Eu leio o meu, e outros lerão também, naturalmente. A gente pensa até fazer dessa forma diferente. Nós vamos pegar esse relatório e cada companheiro de bancada vai ler um pedaço. Dá uma dinâmica bem maior. E vamos advogar. E vamos mostrar que o projeto é inconstitucional, ilegal e imoral. Começa a votação, provavelmente lá para 7 ou 8 da noite da quarta-feira. Muito bem. Então nós vamos aqui dando encerramento aqui do nosso debate, aqui da nossa conversa, sem esquecer que essa semana, com tudo isso acontecendo, nós vamos ter na sexta-feira, dia 30, a luta dos trabalhadores, a greve geral. E nós temos que nos preparar para isso. Então a gente quer pedir a cada um de vocês que está nos ouvindo, que se organize aí na sua cidade, no seu local de trabalho, para que a gente paralise o Brasil. Essa é uma demonstração muito importante, né? Muitas vezes eles tentam dizer, não, o povo não parou, parou mais, parou menos. O importante é o seguinte, é a gente fazer o nosso protesto, a gente mandar o recado aqui para Brasília, o recado do que o Brasil está sentindo, o que o Brasil está sentindo em relação a esse governo. Saiu uma pesquisa domingo aí, Datafolha, mais de 90% rejeitam o governo. Né? O governo é um governo impopular, mas bota impopular nisso, né? Porque 95% rejeitam a reforma trabalhista. Exato. 96,4% rejeitam a reforma da Previdência. Mas permita só que eu fale uma coisinha sobre a greve. Tem alguns que nunca fizeram greve na vida, mas são profissional de comunicação. Dizem, não teve grande greve porque não tinha 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua. Greve não é milhões de pessoas na rua. Greve é silêncio das máquinas, é silêncio dos motores, é lojas fechadas, é bancos fechados. Claro que não é domingo. O trabalhador é inteligente. A forma dele fazer protesto é não sair de casa naquele dia. Eu me lembro que na última greve geral que fizemos agora, as ruas estavam vazias. Não via ônibus, não via carro, não via nem táxi. E eles achavam que não tinha greve. Greve é pagar as máquinas, é pagar a produção, é não deixar operar, é o metrô não circular, é o ônibus não circular, é as ferrovias não funcionar. É o grito do silêncio. Sabe o que é o grito do silêncio? É esse grito que a gente vai fazer o dia 30. Muito bem. Muito obrigado, senador. Nós estamos aqui, vamos continuar. Hoje ainda temos uma outra reunião aqui do lado. Vamos continuar nessa batalha. Amanhã, grande dia de luta aqui no Senado. Lá na Câmara nós também temos outras batalhas lá, que votações de medida provisória e a chegada da denúncia. E essa denúncia, evidentemente, nós vamos fazer de tudo para potencializar, para a gente tirar o Temer, né, e para a gente antecipar as eleições para o Congresso e para a presidência da República. O povo tem que decidir, o povo tem que escolher. É a única forma do Brasil sair dessa crise tão crítica que nós estamos tendo hoje. Direta já, então. Direta já e vamos à luta. Muito obrigado. Valeu, um abraço, Gatinho.